Bom, galera, continuando o nosso exercício, né? Nós iremos agora realizar o quê? O item C, que é o peso no contrapeso. Observem que, para a nossa análise, nós iremos considerar o nosso volume de controle nessa placa. Por quê? Porque as nossas grandezas que nós desejamos e que nós temos disponíveis estão nela. Por isso o volume de controle alterou. Nós teremos aqui a velocidade 1, que é a velocidade de saída do bocal. Nós também temos aqui uma velocidade 2 e uma velocidade 3 saindo da nossa placa defletora. Então a ideia é o seguinte: como nós queremos um elemento de força, nós iremos usar a equação da quantidade de movimento linear. Ela é dada, né? A força é igual a somatório do quê? Somatório das forças é igual ao quê? A variação no interior do volume de controle, mais o quê? O termos na superfície de controle de entradas e saídas. Aplicando a mesma condição estabelecida anteriormente, que seria escoamento permanente, unidimensional e incompressível, nós teremos que o somatório das forças, ele é o quê? As velocidades de entrada, mais a velocidade de saída 2, mais a velocidade de saída 3, mais a velocidade de entrada 1. Observem que nós temos aqui grandezas vetoriais. Então, elas continuarão sendo vetores quando da análise. Nós temos aqui os produtos escalares. Como são saída e o nosso volume de controle, ele está perpendicular à velocidade, então esse termo aqui, ele é positivo, esse é negativo em função do nosso eixo de coordenadas. Então aqui nós temos o eixo Y negativo e aqui o eixo X positivo. Aqui nós temos o nosso produto escalar negativo e o V, que é o V de entrada, ele sendo o quê? Positivo. Então, fazendo a organização dessa equação e considerando que as forças que atuam no nosso volume externos também pode ter a ação de uma pressão, nós podemos mostrar aqui com clareza que as pressões tanto que atuam na entrada, na saída 2 e 3, elas são as pressões atmosféricas, por isso a manométrica é nula. Consequentemente, esses termos de pressão são nulos. Nós podemos observar também que o quê? Que as velocidades, nós temos aqui, são vetores, né? Então, cada um vai formar um vetor numa direção. E nós podemos observar que, organizando melhor esse vetor, nós temos uma equação dada dessa forma. Ou seja, nós temos uma componente na direção J, uma componente na direção I. Nós podemos observar que a ideia do jato, da placa, é só de defletir o jato. Ou seja, nós iremos atribuir que a velocidade, ela o quê? Permanece constante ao longo desse volume de controle. Considerando isso, praticamente nós substituiremos a velocidade 2 e a velocidade 3 pela velocidade 1. Ou seja, o papel da placa é só de mudar a direção do nosso fluido. Bom, a partir disso, nós temos aqui a nossa equação da força. Considerando que a força resultante não possui componente na direção Y, então esse termo, a área 2 é igual à área 3, ou seja, esse termo aqui anula com esse. E, finalmente, nós temos uma equação dada nessa forma. Observem que eu não quero, não é a força sobre a placa. O que eu quero é o quê? É o peso do contrapeso. Ou seja, eu vou precisar de fazer um balanço de momento em relação a esse centro. Esse balanço de momento, ele está dado aqui, onde nós temos aqui a força-peso, a força devido ao fluido, e aí os braços dos nossos elementos. Aqui nós temos o braço da força e aqui o braço do peso. Consequentemente, nós temos um somatório dos momentos igual a zero. Aplicando aqui o nosso peso, substituindo a nossa informação da equação da conservação da quantidade de movimento linear, nós temos uma solução dada nessa forma. É isso, galera.